Vereador Vinícius. Ilustríssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Assis, Sargento Amir Dionísio, Heloísa Cristina Moreira, brasileira advogada, e Sérgio Henrique Piccolo Borne, brasileiro advogado, ambos munícipes assisenses, com escritório profissional situado à Rua Benjamin Constant, número 292, Vila Boa Vista, cidade de Assis, CEP 19.803, Estado de São Paulo. Vimos a presença de Vossa Senhoria apresentar manifestação contrária ao projeto de lei número 118, que trata do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme argumentos a seguir. Breve relato. A Lei 11.445 de 2007 trouxe ao ordenamento jurídico regras e princípios para formar as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Estabeleceu procedimentos e balizas para as políticas públicas de saneamento básico a serem seguidas pela União, Estado e Município. No ano de 2010, a Presidência da República publicou um decreto de número 7.212, que regulamenta a Lei número 11.445, que logo no seu artigo 2º identifica que é titular do serviço de saneamento o ente da federação que possua por competência a prestação de serviço público de saneamento básico. Os municípios, portanto, competentes para as políticas públicas de saneamento básicos locais são legalmente definidos como titulares do serviço, podendo ser prestados diretamente pelo titular ou por delegação, artigo 10º da Lei 11.445. O saneamento básico é composto por 4 eixos interdependentes: o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. O processo de planejamento de saneamento básico demanda que o titular do serviço elabore um plano de saneamento básico de sua competência territorial. Na seara local, este plano é elaborado pelos municípios e recebe o nome de Plano Municipal de Saneamento Básico. Portanto, o Executivo do município de Assis tem o dever de realizar o plano municipal dessa cidade, respeitando o plano diretor da respectiva cidade, as diretrizes da Lei 11.445 e o do decreto número 7.212, nos quais os limites da legislação ambiental contidos na Lei de Resíduos Sólidos, na Lei de Proteção das Águas contra o Descarte de Óleos, na Lei da Política Nacional de Resíduos Hídricos e do dever de participação popular ampla e acesso à informação, lei já mencionada. Caso o Plano Municipal de Saneamento Básico tenha obras hidráulicas para exploração dos recursos hídricos e ou aterros sanitários, deverá necessariamente conter o estudo de relatório de impacto ambiental, da resolução número 1 do CONAMA de 96. O Executivo, enfim, deve encaminhar o Plano Municipal ao Legislativo na forma de projeto de lei que contenha a previsão orçamentária de despesas e custeio daquelas políticas, uma vez que o plano no Legislativo caberá aos parlamentares a aprovação ou a rejeição do plano. O município de Assis não tem atualmente um Plano Municipal de Saneamento Básico. Pode-se cogitar que esta ausência provocou e ainda provoca inúmeros percalços para políticas públicas de saneamento, como se verá nos tópicos a seguir, mas a aprovação de um plano incompleto e deficiente poderá ser ainda mais lesivo. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Assis deveria estar na agenda de debates e estudos há anos, o que não ocorreu. Repentinamente, em 16 de agosto do ano de 2017, o Executivo Municipal publicou no site oficial da Câmara da Prefeitura Municipal de Assis o aviso de consulta pública, pelo período de 15 dias. Logo em seguida, no dia 26 de setembro, ocorreu a audiência pública para discussão e debate do Plano Municipal de Saneamento de Assis. No dia seguinte à audiência pública, aquela que deveria ter sido a primeira de muitas sobre o Plano Municipal, o excelentíssimo senhor prefeito de Assis encaminhou ao Legislativo Municipal o projeto de lei ordinária que foi recebido e registrado pela Câmara Municipal sobre o número 118, cuja versão disponibilizada no site da Câmara Municipal de Assis está em anexo a esse pedido. Texto integral que se inicia na página 89 do documento em forma PDF. Como se verá nos próximos tópicos, o projeto de lei número 118 tem nulidades incorrigíveis, vício procedimental e de gênese, como a falta de participação e gestão popular, vícios formais que impossibilitam a integração ao sistema jurídico legal, lei ordinária que pretende modificar o conteúdo da lei complementar, o plano diretor de 2006, e ausência de previsões legais necessárias à sua existência, falta de previsão financeira orçamentária para as despesas correntes e previsão no Plano Municipal de Saneamento Básico de planos somente para abastecimento de água e manejo de esgoto, faltando os planos para o lixo e água pluvial. As nulidades e vícios do projeto de lei do 118 impedem que ele tenha tramitação no processo legislativo, uma vez que tais nulidades não são passíveis de saneamento na própria Câmara. Inicialmente, por ausência de atendimento ao requisito da participação popular direta na criação do plano municipal, no giro por se tratar de lei cuja iniciativa é privativa do Executivo. E, em atenção ao modo como o Plano Municipal de Saneamento Básico integrará a legislação municipal, não é possível que ele seja aprovado sem modificação do Plano Diretor Municipal. Logo, o projeto de lei 118 é geneticamente impossível.
Enfim, o Plano Municipal de Saneamento Básico do Projeto de Lei 118 prevê obras em recursos hídricos, que, por força de resolução do CONAMA, exige estudo e relatório de impactos ambientais, que, por óbvio, já deveriam estar integrados previamente ao Plano Municipal. Por todos esses motivos e outros que serão pormenorizados nos tópicos seguintes, é necessário que seja obstada a tramitação do projeto de lei 118 para devolvê-los ao Executivo, que deverá providenciar trazer à Câmara novo plano municipal, completo, regular e após a participação popular devida. Fundamentos jurídicos, vícios e nulidades do projeto de lei 118. Primeiro vício, lei ordinária que pretende emendar a lei complementar. Importante iniciar esse tópico com o ensinamento do Dr. Fernão Justen, sobre a distinção, forma e funções das espécies normativas em questão. A lei complementar e a lei ordinária são espécies normativas primárias, dispostas no artigo 59 da Constituição Federal. Existem duas distinções fundamentais entre elas. A formal, de acordo com o artigo 69 da própria Constituição, pois a aprovação de leis complementares exige maioria absoluta, e as leis ordinárias aprovam-se por quórum de maioria simples. E, material, quando determinados assuntos que reservam-se para disciplina por meio de leis complementares, sendo interditado a lei ordinária a incidir sobre tais assuntos. A Constituição Federal não exprime critério material para a lei complementar. A doutrina habitualmente aponta duas diferenças entre lei ordinária e lei complementar: a matéria e o quórum de aprovação, o que pode ser encontrado em diversas obras. O quórum de aprovação especifica a quantidade de votos necessária para aprovação de uma lei. Serve como primeiro critério distintivo entre lei ordinária e lei complementar, uma vez que a lei complementar é aprovada por maioria absoluta e a lei ordinária por maioria simples. A outra diferença entre elas se circunscreve à matéria jurídica que será tratada naquela norma. Noutras palavras, é o assunto a ser elaborado, pois a lei complementar é exigida em matérias específicas da Constituição Federal, nas Constituições de Estados membros e nas leis orgânicas dos municípios. Já a lei ordinária trata de todas as demais matérias, exigida de modo residual, no caso em que não houver a expressa exigência de lei complementar. A Lei Orgânica do Município de Assis estabelece que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município somente pode ser elaborado, deliberado e aprovado na forma de lei complementar, segundo o artigo 50, parágrafo único. Não é demais salientar que a Lei Orgânica do Município também estabelece que leis complementares serão aprovadas somente por maioria absoluta dos membros da Câmara. O Plano Diretor do Município de Assis foi instituído na Lei Complementar de 10 de outubro de 2006. O projeto de lei 118, que é o projeto de lei ordinária, no artigo 4º, pretende a alteração dos artigos 19, 20 e 21 do Plano Diretor, que, como disse acima, é lei complementar. O questionamento acerca da possibilidade da lei ordinária alterar ou revogar a lei complementar foi fulminado pelo professor Hugo de Brito Machado em monografia no portal virtual do Conjur, na qual ele destaca diversas teses e conclui sempre pela impossibilidade da existência desta manobra legislativa, pois é determinantemente impossível. A relação entre a lei complementar e a lei ordinária não é tipicamente de hierarquia, mas de competência, como ensina. O escolhe inequívoco ao afirmar a inconstitucionalidade da lei ordinária, que pretende tratar a matéria da lei complementar. No presente caso, a situação é ainda mais flagrante, pois o projeto de lei 118 não pretende implementar matéria típica de lei complementar, mas modificar a própria lei complementar. Segundo vício, não abrangência dos 4 eixos do Plano Municipal de Saneamento Básico. O manuseio do lixo urbano em Assis tem problemas há anos. Em 2015, a situação do lixo em Assis era tão complexa que foi considerado um desafio para o novo secretário do Meio Ambiente. Nos últimos anos, ocorreram inúmeros problemas desde descarte de lixo em área de preservação permanente, conforme SEI especial, que concluiu pela existência de irregularidades no sistema de coleta e descarte de lixo urbano pela Prefeitura, e inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para investigar o descarte de lixo em áreas proibidas. O Plano Municipal de Saneamento Básico apresentado pelo prefeito não contempla o lixo urbano. Data vênia é simples assim: o Plano Municipal de Saneamento Básico de Assis, que será votado no projeto de lei 118, nada diz ou prevê sobre o lixo urbano. Pertinente destacar que os 4 eixos do Plano Municipal são inseparáveis, inicialmente porque a Lei 11.445 de 2007 prevê no seu artigo 19 a palavra plano no singular, mas principalmente porque não é possível cogitar que o primeiro Plano Municipal de Saneamento Básico de Assis deixe de contemplar as águas pluviais e o lixo. Lembrando, as inundações sofridas pela cidade e o recente desabamento das estruturas da Avenida Otto Ribeiro em decorrência da chuva. Como se pode fazer um plano que contemple somente o tratamento e o abastecimento de água e a coleta e o manuseio de esgoto, sem falar do lixo e das águas pluviais?
O decreto número 7.212 de 2010 prevê, na seção destinada ao tratamento e abastecimento de água que o plano municipal deverá abranger, a capacitação e a reservação de água bruta. A água bruta nada mais é do que a água de chuva, que deve ter atenção própria do plano municipal, e as águas dos lençóis freáticos e nascentes que, inevitavelmente, terão contato com o lixo urbano se este não estiver em destinação adequada. Não é cientificamente possível se fazer o primeiro plano municipal de saneamento de uma cidade sem que sejam regulamentados os 4 eixos apontados pela legislação, salvo se o plano municipal fosse de uma cidade na qual não chove, o que não é o caso de Assis. O terceiro vício apontado, falta de participação popular na formação do plano municipal. Conforme se vê nas páginas 45 e 48 do projeto de lei 118, somente 22 pessoas foram consultadas em uma única audiência pública realizada em setembro de 2017. Dessas 22 pessoas, 11 eram da Prefeitura Municipal, uma delas o próprio prefeito, 5 pessoas da Sabesp e 2 vereadores. Data vênia, a participação popular foi inexistente. O plano diretor do município de Assis, Lei Complementar número 10 de 2006, garante a participação da população em todas as fases do processo de gestão da política urbana no seu artigo 125, principalmente por intermédio de audiências públicas. No inciso 1º do artigo 125 prevê audiências públicas no plural e assembleias territoriais de política urbana. O artigo 6º, no seu inciso 4º, do plano diretor do município de Assis, ainda prevê que a política urbana do município de Assis tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante a gestão democrática por meio da participação popular e de associações representativas de vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos e projetos de desenvolvimento urbano. A Lei 11.445 de 2007 evidencia que as políticas públicas sobre saneamento básico demandam de controle social, entendido como, no seu artigo 3º, para efeitos dessa lei, considera-se, inciso 4º, controle social, conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação no processo de formulação de políticas públicas, planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. O decreto número 7.217 de 2010, que regulamenta a lei 11.445, estabelece que as políticas públicas de saneamento básico demandam por participação popular efetiva e não meramente formal, como se verifica no projeto de lei 118/2017. A única audiência pública realizada para debater o plano municipal ocorreu numa terça-feira às 20 horas no plenário da Câmara Municipal. Data vênia, uma única audiência pública em que, em um lugar tão pequeno, não conseguiria em hipótese alguma alcançar uma população que ultrapasse 100 mil pessoas. Nem se cogite responsabilizar o povo pelo desinteresse, afinal o povo está descrente das supostas consultas que lhes são feitas somente para cumprir a formalidade. Justamente por esses motivos que o decreto número 7.217 de 2010 exige debates, audiências e consultas públicas que sejam realizadas de modo regionalizado, sempre de modo a possibilitar amplo acesso para qualquer um do povo, para que qualquer um do povo possa ofertar suas sugestões e críticas. Realizar uma única audiência pública para o debate do plano municipal, além de não atender o que determina o decreto 7.217, é um disparate. Veja-se que somente um munícipe veio à audiência. Atitude como essas coloca o poder público em descrédito. Veja-se da ata da audiência pública que foi salientada a preocupação da falta de prestação de informação aos cidadãos, pois o munícipe se manifestou dizendo que enviou 3 requerimentos de informações à Sabesp, à Câmara Municipal e à Prefeitura de Assis, sem qualquer resposta, esclarecimento. Não foi só o povo que deixou de demonstrar interesse, pois, do modo como o Executivo conduziu a tramitação do Plano Municipal, a participação popular foi praticamente obstada. Qualquer um do povo, quando participa, é ignorado pelo poder público. Pelo apelo do munícipe, se evidencia de que o dever de controle social previsto no inciso 4º do artigo 3º da Lei 11.445 não foi nem minimamente cumprido pelo poder público. Importante destacar que não houve participação de colegiados consultivos de saneamento básico, nem tampouco de outros entes da cidade que deveriam ter sido convocados pelo Executivo e não foram. O Ministério Público, nas esferas estadual e federal, não foram convocados. Associações e ONGs em Assis, sediadas de interesse ambiental, não foram convidados. Os advogados de Assis não foram convidados. Os sindicatos e outros órgãos de classe não foram convidados. O povo deveria ter sido convidado pelo rádio, pela TV, pelas redes locais, pelos jornais e carro de som. O plano municipal deveria ter sido divulgado em folhetos e mala direta em todas as residências de Assis. O interesse da população pode ser visto no site de notícias local, o Assisite, que noticia inúmeras reclamações de moradores sobre o manuseio do lixo. Pode-se ver
dos sites virtuais da imprensa inúmeros comentários de munícipes na notícia sobre as inundações e os problemas do lixo em Assis. O povo, quando tem a oportunidade de participar, o faz, principalmente no que concerne ao meio ambiente e ao saneamento básico. E reitere-se, uma única audiência pública e um link no site virtual da Prefeitura Municipal de Assis não podem, em hipótese alguma, alcançar o povo assisense e trazê-lo ao efetivo debate do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um assunto tão amplo, complexo e de interesse de todos. O quarto vice apontado, ausência de previsão de verbas fundos em impacto da implementação do Plano Municipal nas finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige no seu artigo 16º que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa seja acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício de que deve entrar em vigor nos 2 anos subsequentes. O artigo 17 do caput, parágrafo 1º da Lei 101 do ano de 2000 estabelece que, em se tratando de despesa corrente, derivada da lei que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios, a mesma lei que criar a despesa deve demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, além, por óbvio, de estar acompanhado de estimativa de impacto orçamentário imposta pelo artigo 16. O projeto de lei 118 não traz previsão orçamentária alguma, logo é uma afronta à lei número 101 de 2000 e poderá, inclusive, acarretar responsabilização dos agentes públicos. Nosso apelo. Após todos esses argumentos, rogamos que Vossa Senhoria, na legítima utilização dos poderes democráticos conferidos pelo povo de Assis, faça o possível para que o projeto de lei 118 seja devolvido ao Executivo Municipal, sem que sequer passe por votação na Câmara dos Vereadores, a fim de que, feito um estudo completo sobre o saneamento básico local, sobre o saneamento básico de Assis, ele seja levado ao crivo popular direto pelos debates e considerações. Se assim o projeto de lei 118 for levado à votação pelo Legislativo assisense, suplicamos que vote pela rejeição dessas leis. Assis, em 13 de novembro de 2017, assinam os 2 solicitantes, Heloísa e Sérgio Henrique.